Gente, o que está acontecendo com a Igreja Lagoinha? No começo não era assim, mas por que mudou tanto? No dia 20 de dezembro de 1957, um grupo de 32 pessoas, liderado pelo pastor José Rego do Nascimento, fundou a Sexta Igreja Batista, que mais tarde seria conhecida como Igreja Batista Lagoinha. Em 1972, o Márcio Valadão, que é o pai da Ana Paula Valadão, começou a liderar a igreja, ou seja, se tornou o pastor da Igreja Batista Lagoinha. Deixa eu explicar o que está acontecendo. O André Valadão entrou na justiça contra a Lagoinha de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele acusa essa igreja de usar o nome Lagoinha sem autorização dele. Segundo o André Valadão, o Templo Fluminense estava funcionando de forma independente, sem ligação com a Igreja Lagoinha Global. E devido a isso, a Igreja de Niterói é liderada por Felipe Valadão, que é cunhado de André. E aí, então, começou o processo judicial. Então, gente, é uma briga sobre igreja, sobre o nome da igreja. E a coisa é muito pior, porque, peraí, a igreja é do André Valadão, do Felipe ou é de Jesus? Agora, a Ana Paula Valadão, ela desabafou. Lembrando que a Ana Paula não tem mais vínculo com a Igreja Lagoinha. Ela abriu a sua própria igreja. E é muito triste ver essa divisão na Igreja Lagoinha, que marcou a história de tantas pessoas no decorrer da história da igreja brasileira evangélica. Infelizmente, as pessoas acabam lutando e disputando algumas coisas por causa de poder. E não é diferente quando trata-se de igreja. Mas enfim, eu quero reagir a um vídeo da Ana Paula Valadão falando sobre coach, sobre a igreja dela, sobre essa divisão. Inclusive, esse vídeo foi derrubado do YouTube. Você não encontra mais. Então, eu quero mostrar para vocês o que ela disse realmente e eu vou dar a minha opinião. Infelizmente, está tendo um racha na Igreja Batista Lagoinha. Só de levar esse nome, já deveria ter um peso. Batista. Quando eu olho Charles Haddon Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, se ele tivesse vivo hoje, ele teria vergonha do que está acontecendo. Apesar de usar o nome Batista, a Igreja Lagoinha não é a Batista tradicional, mas é uma igreja renovada, tá bom? Para vocês entenderem. Então tem muito mais uma pegada pentecostal ou neopentecostal do que uma pegada reformada. Mas infelizmente, gente, isso acontece em qualquer igreja. Eu sinto muito pelas pessoas que frequentam a Igreja Batista Lagoinha, mas vai acontecer um racha. E isso vai ser muito prejudicial para os membros da Igreja Batista Lagoinha. Eu espero que realmente essas pessoas entendam que o evangelho não é sobre elas, e sim sobre Cristo. Vamos assistir o vídeo? Chama de mentoria se você é um coach lá no seu escritório. Igreja não é lugar de coach. O pastor Márcio abria a Bíblia todo culto nesse altar. E ninguém pode acusar o meu pai de ter cobrado um centavo para fazer nada que ele fez na vida dele. Que saudade! Pode mudar de nome, mas cuidado, porque a essência não pode mudar. Tem gente que só preocupa com a igreja grande. Mas Deus está procurando Davi posicionado, sabe aonde? Nem atrás de gente famosa para tirar foto, não. É muito perceptível que a Ana Paula Valadão ela está incomodada com alguma situação e tá falando um monte de coisas aí, Provavelmente ela tá mandando uma indireta para o seu irmão, André Valadão, que tem uma igreja muito grande lá nos Estados Unidos, é uma das maiores. E ela tá preocupada exatamente com essa onda do coach na igreja. Essa onda da prosperidade, por aí vai, E se você olhar a Lagoinha dos Estados Unidos, você vai perceber, por exemplo, que lá tem muitas pessoas famosas. Inclusive, tem até uma ala VIP para as pessoas que são mais conhecidas, pastores, líderes e por aí vai. Então, parece que se tornou mais uma empresa do que uma igreja em comunidade. Não é aceitando proposta de salário maior para servir a obra de Deus na maior igreja do momento. Número de gente no altar. Apelo não é nem bíblico. Não tem problema fazer apelo, soltar pipoca, não tem problema. Mas sabe o que é que significa que a pessoa se converteu? Tem gente que vai 10 vezes no altar. Eu tenho uma amiga que já foi mais de 7 vezes lá na frente. Sabe o que faz você entrar no céu? Não é carteirinha da Lagoinha, não. O que faz eu e você entrarmos no céu chama fruto de arrependimento. E batismo de multidão não impressiona Deus também, não. Gente, o que está acontecendo com a Ana Paula? Eu vi nos últimos podcasts que ela participou, ela pregando assim, o evangelho mesmo. Falando contra a teologia coach, falando contra as igrejas que acham que são empresas. E sabe, ela pregando mesmo sobre as coisas atuais e lascando a lenha. E isso é interessante porque parece que os olhos de algumas pessoas estão se abrindo aos poucos.
E isso também, gente, é muito devido ao boom da internet, com acesso à informação, com acesso a uma boa teologia. Mas sabemos muito bem que, infelizmente, a Igreja Lagoinha está virando uma igreja neopentecostal por causa de suas práticas. E eu espero que a Ana Paula Valadão perceba isso antes que seja tarde demais. Mas é interessante algumas falas dela, né? Recentemente também ela criticou o Agenor Duque, porque ela foi pregar em um certo lugar lá. Pregar não, na verdade cantar, né? Eu acho que ela pregou, porque ela ministrou também. E ela viu ali, né, vendendo toalha ungida. E ela não gostou daquilo, falou um monte. Então parece que ela está aos poucos entendendo o que é o evangelho. Mas enfim, vamos lá. O evangelho que eles ouviram, se eu pregar aqui agora, se você se posicionar, não sei o que lá, você vai virar milionário. Vou fazer um apelo aqui agora para você aceitar Jesus. Vai ter um monte de gente querendo esse Jesus. Que água que é essa que vocês estão batizando as pessoas? Tem um tanto de evangelho aí, evangelho segundo fulano, né? Não vou falar aqui para não ofender nenhuma religião, vocês já entenderam, mas eu acho que tem uns pastores escrevendo os seus próprios evangelhos. Eu espero que não seja verdade, mas estão me falando que estão treinando nos seminários a programação neurolinguística para pregar. Fazendo exatamente os mesmos processos de venda. Sabe esses cursos de marketing? Funil, não sei o que lá, no final dá o pitch. Você quer Jesus? Gente, vocês acham que o Espírito Santo precisa de programação neurolinguística para convencer alguém? Esse Jesus, essa água de batismo, essa membresia... Olha só, gente, é o seguinte, realmente, em alguns seminários, os pastores são treinados para conseguir, por exemplo, convencer as pessoas de certas coisas. Eu faço seminário teológico. No meu seminário não tem isso, porque é um seminário confessional e faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, não temos esse viés. Agora, tem seminários neopentecostais que ensinam realmente, por exemplo, se você ver os vídeos da Igreja Universal do Reino de Deus, perceba como que os bispos e pastores, eles falam no momento do culto. É sempre uma ideia de convencimento. Não é aquela ideia de que o Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É um convencimento para você dar os seus bens, dar dinheiro, fazer um pix. Então, eles são muito bons em fazer isso. E eu não quero aqui entrar em detalhes sobre o que está acontecendo com a família Valadão, porque eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que ela está falando sobre teologia, tá? Sobre a Bíblia. Então, biblicamente falando, pode ter discussão sobre um assunto? Pode ter. Vai ter discussão sobre ideia A ou ideia B? Sim, vai ter. Assim como aconteceu quando Paulo foi conversar com Pedro em Jerusalém, que teve ali uma discussão, né? Uma divergência de ideias. Então pode acontecer. Toda a igreja vai ter seu tipo de divisão. Vai ter um argumento A e um argumento B. Faz parte. Agora, precisamos tomar muito cuidado para isso não se tornar, por exemplo, um meio empresarial. Olha, eu quero sair dessa igreja porque eu quero fazer isso para lucrar, para angariar mais dinheiro. Aí é um problema, tá? Então, é uma ideia muito neopentecostal. É por isso que eu falo, a Lagoinha, que foi agora dividida, está se tornando uma igreja neopentecostal por causa de suas práticas. Por exemplo, aquele André Fernandes, que inclusive ele já me respondeu lá no Instagram. Ele crê na confissão positiva. Essa ideia é a ideia do neopentecostalismo. Então, aos poucos, a igreja Lagoinha está se tornando uma igreja neopentecostal. Daqui a pouco vai ter Arca da Aliança, candelabro na igreja, quipá. Aí vai virar uma bagunça. Meus pêsames aos membros da Igreja Batista Lagoinha. Sabe, gente, levar esse nome Batista é muito forte, é muito pesado, sabe? Quando eu leio a Confissão de Fé de 1689, que é uma confissão que muitos batistas subscrevem por aí, eu vejo o quanto foi zeloso para os teólogos fazerem aquilo. Descrever aquela confissão. Tudo o que aconteceu até chegar em nossas mãos. Daí a gente vê igrejas que levam exatamente o nome Batista, deturpando o evangelho ou criando um tipo de empresa, em vez de criar comunidades evangélicas. E isso é um grande problema, tá? E deixa eu falar uma coisa importante. Nem toda divisão é do diabo. Tem certas divisões por aí que são necessárias. Separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Agora, o que está acontecendo na Igreja Lagoinha, eu não acho necessário. Não podemos simplesmente desvincular o evangelho e fazer da nossa igreja um tipo de empresa. Porque é isso que está acontecendo na Lagoinha, lá nos Estados Unidos. As falas do André Valadão, e muitas vezes, são impróprias, não são condizentes com a palavra de Deus. E isso é muito prejudicial, porque daí a igreja ela vai perdendo a sua essência, vai perdendo completamente a centralidade do evangelho.
E quando chega nesse nível, opa, daqui a pouco vai se tornar uma seita. Aí vai virar um monopólio. Eu acho que já é um monopólio, né? Porque, por exemplo, o pai é pastor, o filho é pastor e depois a filha é pastora. Isso aqui é um monopólio, tá? Isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque daí a igreja se torna um tipo de empresa mesmo, porque quem são os donos da igreja são os filhos. Então eles podem decidir o que eles quiserem. E isso é prejudicial, tá? É inoculada contra o verdadeiro evangelho. Aí se decepciona com Deus, que na verdade não tem nada a ver com isso. Devia ela cobrar do pastor que está milionário às suas custas. Porque Deus não tem nada a ver com isso, não. O que vocês acabaram de ver foi um vídeo curto, que na verdade ele foi retirado do YouTube, porque a Ana Paula Valadão falou algumas coisas que estavam indo contra a própria igreja, então, cortaram do YouTube. E eu consegui aí em uma outra rede social. Mas isso é muito grave e é muito perigoso ir por esse caminho, essa disputa por causa do nome da igreja. Gente, deveríamos estar lutando contra as hostes, contra as potestades malignas, mas não. Nós estamos lutando contra as pessoas da nossa própria família para verificar quem é que fica com a grana ou não. Isso é muito prejudicial, não somente para aqueles que estão na frente do ministério, mas também para aqueles que são membros da igreja. Porque daqui a pouco vai ser assim, olha, tem tanta polêmica, tanto problema na minha igreja que eu não posso mais ficar lá. Foi isso que eu recebi no Instagram. Eu recebi várias mensagens de pessoas que estão saindo da igreja Lagoinha exatamente por causa dessa disputa entre a família Valadão. Gente, é um absurdo, isso é um monopólio. Parece mais franquia, né? Olha, a sua franquia, eu não quero mais que você leve esse nome, então eu vou entrar com processo. Tá tipo assim, tipo McDonald's, tipo Burger King, sabe? E não tem, assim, uma confessionalidade batista. Já viu as pregações da Igreja Batista da Lagoinha? São pregações antropocêntricas. É claro, eu não quero aqui generalizar. Tem pregadores que são sérios. Inclusive, tem um amigo que é muito querido que ele é da Igreja Batista Lagoinha e ele prega o evangelho. Agora, os grandões que deveriam pregar o evangelho e ser exemplo para as outras pessoas, eles pregam qualquer coisa. Assistam a pregação da Igreja Batista Lagoinha lá dos Estados Unidos e perceba se realmente é uma pregação expositiva, temática, textual ou narrativa. Tenta identificar, você não consegue. Agora é o seguinte, não precisa sair da Igreja Lagoinha. Ajude o seu ministério, ajude o seu pastor. Mas, se tá chegando em um nível insuportável, aí você tem que sair e procurar uma igreja bíblica mais próxima da sua casa. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.